Salve pessoal, tudo certo? Muito se fala sobre a extrema-direita, muito se fala do que se chama nova-direita, mas eu vejo que as pessoas não têm uma análise mais profunda sobre isso e hoje eu quero apresentar, a partir do meu método de análise, de construção, de análise de um objeto social, né, que é a extrema-direita, a partir da decomposição do fenômeno, pegando as suas partes, analisando as partes, depois recompondo para ter uma visão do todo. A análise da conjuntura não é um empilhamento de fatos, gente. A análise da conjuntura é muito mais que isso. É tu pegar o objeto, decompor ele, ver suas raízes históricas, recompor como ele se estruturou a partir da realidade de determinada conjuntura política, entende? E essa visão eu apresento a partir desse método. E eu vou aqui para apresentar para vocês uma parte do meu curso, onde eu ensino a fazer análise de conjuntura, dando um exemplo de aplicação do método de decomposição, onde tu vai pegando o fenômeno e vai analisando ele parte a parte, depois tu recompõe, tu tem uma visão do todo. A análise de conjuntura não é uma questão simples de fazer, ela precisa de uma certa visão ampla do objeto e com o seu contexto histórico, a correlação de forças, várias coisas que eu falo nesse curso. Vou deixar o link aqui, inclusive, para vocês quiserem ter uma visão do que é o curso e tal, tá? É um curso de 2 horas, em um período curto, prático, para não ser aquelas coisas de 1 semana, 2 semanas, não é essa a ideia, mesmo com qualidade, com conteúdo, mas em 2 horas, bem organizado, dando exemplo prático de como analisar. E essa parte que eu colocar aqui que eu vou divulgar para vocês, é a parte do curso. Antes de ensinar o método todo, eu dou um exemplo de como se aplica o método para conhecer o que é a nova direita. Então aí vocês vão, além de vocês aprender o que é a nova direita agora, de como ela se constituiu, vocês vão ver como é que é o meu curso, vocês vão ver como é que é parte dele, de como eu implemento isso. Vamos pro vídeo então? Então vamos iniciar, gente, com esse processo de familiarização de vocês com o método, tá? Não vai ser algo muito longo, mas é algo importante para vocês entenderem mais ou menos como a gente constrói um raciocínio, um primeiro contato desse método. Nós vamos fazer isso analisando a nova direita. Como eu disse ali no início, que um dos nossos princípios é a questão da totalidade e o outro da historicidade e o terceiro da contradição. Vejam, a nova direita. Pega a transição, quando a reabertura. Nós tínhamos uma direita que saiu, que surgiu, que veio da ditadura, onde era extremamente clientelista. Ela não precisava estar na rua organizando, mobilizando, ela tinha um Estado, e a partir das políticas públicas, a partir do dinheiro, eles organizavam o seu assistencialismo. E pegar a década de 90 toda, que eles, de 88 até o meio de 90, eles se organizavam e se mantinham nos estados e nas prefeituras a partir dessas políticas, a partir desse clientelismo. Com a chegada de novas forças políticas, gente, sejam a esquerda, seja aquele setor mais democrático e não tão conservador, como o Fernando Henrique Cardoso, esses grupos que inclusive chegaram ao governo, eles começou a surgir políticas públicas de distribuição de renda. E a nova direita, a direita tradicional, perdeu. Ela não soube se adaptar. Sem o uso da máquina, porque eles não tinham militância. Quem lembra da década de 90, 2000, não existia militante na rua de bandeira, em lugar nenhum, bandeira do Brasil ou qualquer outra bandeira, defendendo o conservadorismo, defendendo a ditadura, entendeu? Na verdade não existia isso. Na verdade, inclusive na Constituição de 88 foi feita uma pesquisa, só para vocês terem ideia, se cunhou aí um termo direita envergonhada, que os parlamentares que estavam na Constituinte foram entrevistados e nenhum deles, assim, não se diziam de direita. Não existia direita, entre aspas, porque era uma vergonha, era complicado, por todo o peso da ditadura. Então essa direita aqui não conseguiu se adaptar à vida democrática. Com os governos em 2002, com os governos progressistas, onde se construiu políticas públicas de distribuição de renda, que tirou trouxe isso para a União, isso desestabilizou e tirou de vez a força que esses setores mais atrasados tinham. Isso ficou um vácuo. Quem lembra daquele período de 2000 até 2010, mais ou menos, 2012, no quase não existia oposição.
era a Globo que concentrava, porque o Congresso foi engolido. Embora nós não tivéssemos maioria de esquerda, mas existia uma composição muito forte, que era o efeito dessas políticas públicas muito grande. O que aconteceu? Que essa direita tradicional foi perdendo espaço. Isso é um elemento que precisava de novo. Foi em 2013, tá, gente, que começou a surgir um novo tipo de direita, mas que é a direita que eu chamo aí daqueles grupos de MBL, Vem Pra Rua, eu chamo de um grupo mais liberal, que eles discutem a economia, tá? Eles têm uma visão de Estado pequeno, de Estado mínimo, eles têm uma visão mais orgânica de um Estado mínimo, tudo que representa um pouco aquela continuidade de Fernando Henrique Cardoso. Mas eles não têm problema com a democracia. Eles são mobilizadores, eles não têm vergonha de defender o que defendem, as suas pautas, as suas regras. Eles são, aqui começou a surgir, em 2018 dizem que saiu um artigo muito importante, que cunhou o termo daí de direita sem vergonha, onde eles tinham perdido a vergonha que eles tinham em 88. Mas na verdade já em 2013 eles já estavam se organizando e se estruturando a partir desses grupos. Em compensação, nós temos o setor evangélico. Então tá, a nova direita é composta pela direita tradicional, os grupos de 2013, o bolsonarismo e os evangélicos. Os evangélicos, eles estavam conosco, estiveram no governo Lula. E olha como é um problema de falta de análise de conjuntura, de entender. Por isso que eu digo que esse é um ponto fundamental. Nós tínhamos que nos aliar a eles? Tínhamos, tudo bem, isso é compreensível para compor um governo, tá? A gente precisa disso, não tínhamos maioria, tudo bem. Mas assim, todo mundo sabe que são os mais conservadores desses segmentos religiosos. Eles têm uma concepção subalterna da mulher, eles têm uma visão completamente preconceituosa sobre os gays, lésbicas, né, o movimento que a LGBTQIA+. Então, assim, um papel conservador, não é, o patriarcado é muito enraizado nesse setor da igreja. Qualquer análise, eu não estou inventando a roda aqui, tá? Qualquer análise mais organizada, minimamente comprometida com o projeto de transformação, e entender que se esses caras estão conosco hoje, quando a gente começasse a implementar projetos que tem a nossa cara, a identidade da esquerda, como, por exemplo, Escola Sem Homofobia, que foi eu não estou inventando isso aconteceu, tá? A Dilma apresentou um projeto, a Escola Sem Homofobia, logo um pouco depois, um ano depois, quando foi julgado a constitucionalidade da relação afetiva pelo STF, que houve um objeto, já teve muita resistência, muita gritaria na Câmara Federal pela bancada evangélica. E quando a Dilma apresentou esse projeto de Escola Sem Homofobia, aí o rompimento foi muito mais forte. A crise política e econômica que aconteceu no país e o problema, quando nós começamos a tocar no que para eles são importantes, os valores evangélicos, eles vieram para cá, gente. Vieram para fechar, eles fecharam em 2018 com o Bolsonaro, mas eles estavam de 2002 até 2012, na verdade eles estavam até mais ou menos o período do golpe, mas ali já era mais formal apenas. E eles vieram para cá depois, por quê? Porque era óbvio, quanto mais a gente fosse avançar com as pautas da esquerda, mais descontente a gente ia deixar alguns segmentos da sociedade. Então nós tínhamos que o quê? Nos preparar para isso, porque quando eles rompessem, nós tivéssemos condições de colocar uma outra força política no lugar, qualquer outra coisa. Mas não ficar olhando parado e os caras vindo para cá. Esses grupos liberais, MBL, Vem Pra Rua, Indignados Online, deram um corpo diferente para a direita, porque a direita, como eu falei para vocês antes, não tinha mobilização. E vejam, a lacuna que ficou naquele período de 2000, na década de 2000, foi preenchida por segmentos mobilizadores e por setores extremamente enraizados. A igreja evangélica, esses segmentos evangélicos têm uma raiz no Brasil hoje como poucas instituições têm, a igreja tem. E aí o bolsonarismo a gente conhece, tranquilo, né? O setor autoritário tem problema com a democracia, o fascismo, a gente não precisa nem dizer isso, né? A violência, aqui também tem violência política, mas é uma violência política diferente do que essa. Essa tenta exterminar os seus aliados. Essa aqui tenta só derrotar e tal, mas também tem esses segmentos. Então vejam, quando tu vai entender
a direita, tu não pode analisar ela como um fenômeno único, sem contradições, porque existem contradições entre esse grupo, esse grupo, esse grupo e esse grupo, existem contradições. O que nós estamos vendo agora na briga em Santa Catarina, o período que eu estou gravando esse curso, o Amin, Esperidião Amin, um grande nome histórico desde a época da ditadura, que tem projeção nacional desde aquele período, ele está sendo engolido pela nova direita. Não vou entrar no mérito da análise do processo de traição, não traição, mas existe mais dois candidatos, o filho do Bolsonaro e a Detone, e eles estão escanteando um segmento dessa direita tradicional. O que vai dar ainda, não sei, não sabemos, mas eu estou acompanhando porque eu acho que é um processo que vai acontecer no Brasil inteiro, onde essa direita mais nova que está vindo, que veio desses dois processos aqui, vai engolir essa tradicional. Então vejam, é a contradição, mais um dos princípios que a gente tem, por isso que eu digo assim, vocês vão começar a analisar, e eu quero que vocês façam isso, desmembrem, né, decomponham para vocês o objeto que vocês estão analisando, porque isso é importante, porque nós temos que chegar quando eu for falar da nova direita, quando vocês forem falar da nova direita, vocês vão fazer uma análise muito mais rica. Vejam como a gente consegue aprender. Quando tu for compor o todo, vocês vão ter muito mais elementos e muito mais riqueza para os caras falarem, porque nós temos que derrotar a direita, porque a direita assim, tá, mas olha só, a direita hoje ela é mobilizadora, ela é extremamente conservadora e tem raízes na periferia. Eles têm problemas com a identidade, com a questão da mulher, com a questão LGBTQIA+, mas eles também trazem processos antes da ditadura. Então, assim, vejam, vocês conseguem enriquecer muito mais a análise do que dizer que nós temos que derrotar a direita. Qual é a direita? Que fenômeno? Que é isso? Então, vejam, essa ideia esse bloco foi para vocês se familiarizarem como nós vamos fazer. Nós vamos entrar, depois nós vamos pegar elemento por elemento, tá? Vamos pegar o elemento objeto, vamos pegar o elemento agentes políticos, vocês vão aprender isso na prática, ali fazendo, vai ser bem interessante, porque a ideia é que seja um curso prático também, né? Ele é objetivo, tem a questão teórica que eu quis colocar antes, mas ele vai muito para a prática para a gente aprender a construir uma análise de conjuntura. Vamos lá?